Fala, meus queridos! Como que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui quem fala é o professor Guilherme Nevan e hoje vamos dar continuidade aí aos nossos conteúdos de ginástica. O tema da aula de hoje vai ser sobre as modalidades competitivas e não competitivas. Mas antes de iniciar, vamos fazer ali um resgate histórico com base em tudo ali que nós já estudamos. Vamos relembrar o conteúdo das aulas anteriores. Então, nós já falamos aqui sobre a pré-história, sobre a ginástica da pré-história, que teria ali como principal intuito criar ali um ser humano de ter mais êxito em suas caçadas e também sobreviver, de ser alvo de alguns predadores naquela época. Isso era retratado através de diversas pinturas ali nas cavernas. Aí, na antiguidade, civilizações como egípcias, Grécia e Roma, elas tinham ali as suas particularidades. Na antiguidade, principalmente ali nas civilizações egípcias, tinham ali mais caráter nas festividades, por assim dizer. Já ali na Grécia, a gente teve ali o surgimento dos Jogos Olímpicos, então eles tinham ali todo um cuidado com o corpo, uma preocupação com a atividade física, então eles queriam ali ter um corpo belo, bonito e aparentável. Já em Roma, esse amor pelo corpo se perdeu, mantendo só os princípios da Grécia, em que a ginástica ela deveria ser inclusa somente para fins de treinamento militar, porque o corpo, quem desenvolvesse algum tipo de amor pelo corpo, era considerado uma pessoa que tivesse ali pensamentos impróprios. E aí, no período da Idade Média, novamente com as cruzadas, com os cavaleiros, a ginástica ela teve ali um maior foco na preparação militar e ela conseguiu sobreviver graças aos artistas de rua. Na Idade Média, eles também tinham aquele pensamento de que o nosso corpo ele não importa, o que importa é o nosso espírito e a nossa conduta ao longo de nossas vidas. Com base em nossas condutas, posteriormente na vida após a morte, seremos recompensados ou punidos de acordo com as nossas atitudes. Falamos aí também sobre a Idade Moderna, preocupação aí com a educação, diversos estudos teóricos ali, científicos, capazes de entender como o corpo funciona, conseguir uma melhor ali, forma de praticar o exercício de uma forma que ele, de fato ele seja benéfico ali para a nossa saúde. E ali também nós temos ali a Idade Contemporânea, que é onde eu falei sobre as primeiras modalidades ali da ginástica. Lembra que eu falei sobre o movimento na escola alemã? Tinha como principal caráter, ali eram movimentos complexos, mas tinham ali o principal caráter de treinamento militar. Também apresentei para vocês ali o sueco, que ele tinha ali 4 divisões e uma delas era escolar. Então, por esse motivo, ele poderia ser implementado dentro da escola, porque os alunos que praticassem esse tipo de movimento, eles teriam menos riscos de sofrer algum tipo de lesão. Nós também temos ali na escola francesa, que era a busca pelo movimento perfeito, pelo movimento ideal. Aqui eu quero trazer para você de casa alguns campos da ginástica, alguns conteúdos, algumas divisões que nós temos aí dentro dela. Então vamos ter ali as ginásticas competitivas. Nós vamos estudar isso sobre como elas se desenvolvem, quais são as modalidades. Nós vamos ter também aqui ginástica de condicionamento físico, para quem busca ali saúde e bem-estar. Vamos ter aí a ginástica de conscientização corporal, para pessoas que buscam conhecer aí e explorar as potencialidades assim, dos nossos corpos. Vamos ter ali também as ginásticas terapêuticas, ali com os fins assim, mais de saúde e bem-estar, usuários ali que buscam como uma prática de meditação e coisas desse tipo. Vamos ter ali também a ginástica laboral, que era justamente para atender as pessoas dentro de seus ambientes de trabalho. E vamos ter também ali que é a ginástica demonstrativa, que são todas as outras que não são ali de ginásticas competitivas. A ginástica de competição, elas são as que participam de competições como as Olimpíadas. Então existe ali toda uma modalidade, existe ali todo um cuidado com as regras para fazer com que o atleta ali tenha o melhor desempenho, o movimento mais belo, de acordo com as regras e também ali com alguns jurados que vão dar algumas pontuações de acordo com o movimento dos respectivos atletas. E ela trabalha com estrutura física, além de movimentos que exigem força, elasticidade, agilidade e também exercitam ali a mente dos seus praticantes, pois a sua prática requer concentração e bastante raciocínio.
Então, quando você acaba vendo lá um atleta de ginástica, que são movimentos bastante complexos, e esses atletas eles estão sujeitos a uma série de lesões, eles precisam de bastante concentração para conseguir dominar o seu corpo e conseguir realizar aquele movimento com maior perfeição possível. Então, muitas vezes eles exploram aqui os limites de seus próprios corpos. E aqui também, dentro da modalidade de ginástica competitiva, nós vamos ter aqui os modelos acrobáticos, aeróbicos, artísticos, rítmicos e também ali a ginástica de trampolim. A ginástica acrobática ela é a mais nova modalidade de Federação Internacional de Ginástica. Vocês lembram que nas aulas que eu falava que para um conteúdo ser considerado como um tipo de esporte, um tipo de competição, ele precisaria ali de uma federação que fizesse ali regras e colocasse ali um ambiente próprio para determinada prática? Isso vai continuar se repetindo aqui. Então, esse tipo de modalidade de ginástica, ela foi criada ali no início do século VII e ela era como se fosse uma modalidade de esporte e relativamente jovem em competições ali mundiais. Ela surgiu ali no ano de 1973, então vocês vejam que é algo bastante recente, comparado com tudo que estávamos estudando até então. Ela poderia ser praticada ali por homens e também mulheres. Então não tinha ali uma definição certa ali, por exemplo, só homem pode praticar, só mulher. Não, ambos poderiam praticar sem nenhum problema. E ela é caracterizada pela execução de exercícios de força, equilíbrio, flexibilidade e também agilidade. Ela é dividida também em 5 categorias. Então vão ter ali diversas coreografias que vão ser realizadas ali através de duplas. Elas podem ser mistas. Como assim mista, professor? Duplas no sentido de que precisa ali ter um homem e também uma mulher. Elas também vão poder ser contadas com duplas femininas. Então ali, 2 mulheres fazendo determinado movimento, determinada prática, e também ali duplas masculinas. Além desses 3 tipos de duplas, também está incluso a modalidade ali, a categoria em grupo, que do sexo feminino nós vamos contar aí com até 3 integrantes, e no sexo masculino nós vamos ter ali aproximadamente 4 integrantes ali, podendo fazer essa modalidade de esporte propriamente dita. Eu trouxe uma imagem aqui para que vocês possam perceber que se trata ali de todo um ambiente bem construído, com atletas bastante treinados, movimentos bastante complexos e difíceis de serem feitos, exige muito treino para chegar nesse grau de perfeição. E vocês também podem perceber que existe ali a possibilidade de fazer tanto em dupla quanto em grupo. Então vocês vejam que tem ali atrás os jurados que estão dando certas pontuações para determinado movimento e que, de acordo com diferentes grupos, diferentes nações, eles vão decidir quem será o vencedor no final. Aqui falando sobre ginástica aeróbica, é importante dizer que ela vai envolver também o mundo da dança e também ali o mundo da música. E vai ser tudo ali num ritmo bastante acelerado. Ela chegou ali no Brasil na década de 1980 e ela foi difundida em academias por todo o nosso país. Na modalidade competitiva, por assim dizer, os atletas eles precisam apresentar coreografias com diversos movimentos ali, acrobáticos que exigem flexibilidade, força, agilidade, equilíbrio. E esses movimentos eles são contínuos, eles precisam ter dinamismo e também bastante expressão. E eles colocam ali um espaço limitado de 7 metros por 7 metros. Então, ele tem ali um espaço que ele não pode sair daquela região. E eles precisam desenvolver ali uma série de movimentos que são bastante complexos. Então é comum você ver os atletas de alto rendimento errarem esses movimentos, até mesmo aí em provas oficiais. Aqui, para vocês, um movimento. Então quero que vocês percebam principalmente uma das características desse estilo de ginástica é a finalização do movimento. Então reparem bem na ponta do pé das praticantes, reparem também ali na mão das atletas.
Então, eu quero que vocês vejam toda uma preocupação em tornar o gesto mais bonito, o gesto mais atrativo para quem está ali acompanhando. E tudo isso aqui vai receber uma pontuação de jurados. Recebam também ali o espaço que elas estão trabalhando, que elas têm um espaço bastante limitado, e elas têm ali um período de tempo e vão ter à disposição músicas e também ali a dança para produzir ali os movimentos acrobáticos. Agora, vamos falar aí sobre a ginástica artística. Com o nome de ginástica olímpica, ela passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos em Berlim em 1936. Com a inserção da ginástica rítmica e também ali a do trampolim, ali em Los Angeles em 1984 e também ali em Sydney nos anos 2000. Nos Jogos Olímpicos, ela passou a ser chamada de ginástica artística. Então, antigamente, antes disso, ela tinha o nome de ginástica olímpica, justamente em homenagem aos jogos, que eram os jogos gregos, que ocorriam na cidade de Olímpia no período de 4 em 4 anos, que marcavam lá os Jogos Olímpicos. Então, vai ter toda essa preocupação em criar ali uma modalidade de ginástica competitiva, também remetendo aí a toda a construção da ginástica ao longo do tempo. E aqui é importante dizer que a ginástica artística ela vai englobar várias provas ali, tanto no masculino e também ali no feminino. Então, cada prova, mais ou menos, ali, ela vai ter ali de 1 minuto a 1 minuto e meio de duração. Para o público masculino, ela vai ter ali em torno de 1 minuto, 1 minuto e 10, isso em modalidades oficiais. Para o público feminino, o solo vai ter ali mais ou menos 1 minuto e meio ali, para que o atleta execute ali os seus respectivos movimentos. É importante dizer que lembra que eu falei nas aulas anteriores também sobre o surgimento de aparelhos que iriam auxiliar nas modalidades de ginástica? Aqui, na ginástica artística, diversos aparelhos foram utilizados. Aparelhos também muito comuns desde aquele tempo. Então a gente vai contar aqui com a presença do banco, que a gente chama de cavalo. A gente vai ter aqui as argolas, vamos ter aqui o salto sobre o cavalo, vamos ter também as barras fixas, vamos ter também ali as barras paralelas, isso para o público masculino. E já para o público feminino, a gente vai ter ali o salto sobre o cavalo, vamos ter também barras assimétricas e também ali algumas traves. Eu vou mostrar umas fotos para vocês conseguirem gravar bem quais aparelhos eram esses. Aqui, ó, está o cavalo, então quero que vocês percebam que o atleta que está ali, ele está se segurando e ele precisa ser ali, ele está fazendo ali um movimento bastante complexo. A gente nota na outra imagem uma atleta ali de ponta cabeça, ela está praticamente ali virando um salto mortal no ar. Então a gente consegue ver que são ginásticas que contam com o uso de aparelhos justamente para criar ali mais modalidades ali referentes a esse tipo. A ginástica rítmica, ela surgiu ali por volta da década de 1920, quando foram acrescentados novos exercícios e músicas ali à ginástica artística. Ela chegou no Brasil ali na década de 1950, então percebam que tudo é bastante recente. A gente estudou nas aulas anteriores o movimento das escolas europeias e agora, já um pouco tempo depois, começaram a surgir diversas modalidades. Então ela começou ali a ser usada, implementada ali nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Olímpicos de Los Angeles no ano de 1984. Então, todo aquele espetáculo era criado justamente para dar bastante visibilidade e assim o mundo para normalmente quando esses eventos eles acabam ali acontecendo. E os atletas, inclusive agora, né, os Jogos Olímpicos, como eles continuam acontecendo, normalmente alguns países, nos períodos que vão ter ali os Jogos, eles acabam dando ali alguns dias de férias para que as pessoas possam acompanhar a transmissão. A ginástica rítmica, diferente da artística e também da acrobática, ela é praticada exclusivamente pelo público feminino, por mulheres. E ela conta com provas individuais, em conjunto, e elas são divididas ali em algumas categorias, sendo mais específico em 5 categorias, se apresentadas juntas. Então a gente vai ter aqui alguns aparelhos que são bastante comuns aí nessas modalidades de ginástica.
como é o caso do arco, né, que é basicamente parecido com o bambolê, como se fosse o bambolê que nós temos aí nas nossas escolas. Nós vamos ter a massa, que não sei se você já teve aí a possibilidade de ir em algum circo e ver também lá que de vez em quando, em algum evento festivo, vão ter lá algumas pessoas que trabalham no entretenimento do público que jogam alguns objetos para cima. Então, basicamente, esses objetos são chamados de massa e eles também são utilizados ali dentro da ginástica rítmica. A gente vai contar também com a presença de bola. Então, bola também é outra ferramenta que vai auxiliar aí no executar ali da coreografia. E vamos ter também ali a presença de fitas e também corda. As fitas, basicamente, vão ser como se fosse um pedacinho de madeira com uma fitinha amarrada na ponta. E aí as atletas vão fazer ali todo o movimento, justamente para deixar aquilo mais belo para quem está acompanhando, em busca de fazer ali um movimento mais bonito. E também ali vamos ter aí a presença de corda. Corda vocês aí de casa também já conhecem. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês e como essas atletas elas vão combinar esses instrumentos na parte prática. Então aqui observem bem a presença ali das fitas, quero que vocês percebam bem ali também a presença de bolas e diversos ali outros instrumentos. Elas poderiam também estar utilizando arcos, poderiam estar utilizando ali as massas e coisas desse tipo. Então também percebam que aqui nesse tipo de ginástica, novamente, todo um cuidado com a finalização do movimento. Então vamos supor assim, um simples movimento de ficar na ponta do pé. Para ele ficar mais bonito ali para quem está assistindo, existe ali todo um cuidado com a posição das mãos ao final ali de uma série que estaria ali acontecendo. Vamos falar agora também sobre outra modalidade competitiva, que seria ali a ginástica de trampolim. Ah, professor, como assim ginástica de trampolim? O senhor tem aí alguma imagem para mostrar para a gente? Sim, a ginástica de trampolim, para o pessoal que está aí de casa, é basicamente uma modalidade que ela vai acontecer em cima do que se fosse aí uma cama elástica. Então, se vocês aí em festas de aniversário já teve a oportunidade de brincar aí com seus colegas, com seus amigos, basicamente esse tipo de ferramenta, ela também é bastante utilizada para criar ali uma forma competitiva de ginástica. Então vão ter ali uma série de movimentos acrobáticos que são executados, que nós chamamos de atletas, que nós chamamos de trapezistas. O nome dos atletas ali que fazem aqueles movimentos de bastante complexibilidade, que são movimentos bastante difíceis assim, de serem feitos, eles são chamados ali de trapezistas. E eles demonstram ali um pouco de ginástica ali de trampolim. Então ele é um movimento também, um tipo de ginástica, um tipo de atleta que ele também ele tem bastante influência ali do que acontece dentro dos circos. Então não sei se o pessoal aí de casa teve a oportunidade de já visitar algum circo e ver lá que de vez em quando eles usam alguns dos aparelhos que são muito comuns aí dentro da ginástica e eles fazem ali diversos movimentos acrobáticos, em cima de camas elásticas, eles fazem no ar, eles sobem animais, coisas desse tipo. Então, a ginástica aqui de trampolim, os atletas, eles também têm ali bastante inspiração, bastante influência ali nos atletas da ginástica, das pessoas que praticam a ginástica circense, que é a ginástica de circo. E ela também pode ser praticada tanto por homens quanto mulheres. Então não tem ali uma definição específica. Então, tanto homem quanto mulher pode acabar praticando sem nenhum tipo ali de restrição. E é importante dizer aqui que ela é dividida em 4 modalidades. Eu não vou me ater aqui muito aos detalhes sobre cada uma delas, mas eu vou estar apresentando aqui para vocês umas características assim um pouco por cima. Então nós vamos ter ali a modalidade individual, onde apenas uma única pessoa ela vai ali realizar os movimentos acrobáticos, a sincronizada, onde várias pessoas vão tentar realizar os movimentos meio que juntos, de forma bastante sincronizada. Então imagine você e seu amigo fazendo aí uma coreografia de dança. Quando vocês vão treinar e querem montar uma coreografia sincronizada, ambos precisam fazer ali no mesmo tempo os mesmos movimentos. Então isso também acontece ali dentro do trampolim. A gente vai ter também ali o duplo mini trampolim, que aí são atividades onde eles têm ali como se fosse um objeto no chão, onde eles saltam por cima desse objeto. E também vamos ter ali o tumbling. É importante dizer que elas foram incluídas em Sydney ali nos anos de 2000. Então, o trampolim individual,
ele seria ali inserido, ele é uma modalidade bastante recente que foi inserido ali como um tipo de modalidade competitiva, uma modalidade esportiva, nesse mundo aí dos esportes. E nessa modalidade, o ginasta ele deveria saltar ali sobre uma tela de nylon, que basicamente para você de casa seria aí o trampolim, a cama elástica, se você não conhece. E ele também ali poderia ser conhecido ali como cama elástica, e ela é executada por elementos técnicos exigidos ali pelos árbitros. Então ali teria todo um controle de movimento ali, então os árbitros aqui, eles dariam uma nota com base no movimento que o atleta ele iria executar, então ele atribuiria uma pontuação, se o movimento foi correto, se o atleta fez o movimento da melhor forma possível, se o movimento ele está ou não sincronizado, então se está fora de sincronia, os atletas eles acabam sofrendo ali algumas punições na pontuação. E umas imagens aí para vocês, justamente para mostrar na prática. Então quero que vocês observem que a cama elástica, diferente da que você tem aí na sua festa de aniversário, ela é bastante ampla. E os atletas, eles saltam assim, eles ficam muito altos. Quando eles caem e pulam numa cama elástica, diferente da cama elástica que nós temos aí nas nossas festas, eles acabam ficando em alturas assim bastante elevadas. E se você, para conseguir cair sem se machucar, é necessário toda uma técnica ali de movimento, porque o atleta ele precisa criar também ali os movimentos com base ali pelos jurados, com base ali do que é proposto ali pelas modalidades ali de ginástica. Então, se você de casa, você tenta fazer um movimento acrobático desse tipo, pode ser que você aí acabe se machucando. Então, esse tipo de ginástica aqui, você não deve praticar sem um profissional da área atuando aí junto com você. Também percebam a presença de diversas pessoas, diversos espectadores que estão ali acompanhando o esporte propriamente dito, aquele evento ali em específico, e também percebam ali a presença de treinadores, de jurados, os atletas ali usando também todo um uniforme, representando ali seu respectivo país, tentando fazer ali a melhor pontuação possível a fim de conseguir ali as medalhas que eles consideram ali, as medalhas ali para suas respectivas nações. Agora, eu gostaria de apresentar para vocês aqui um quiz. Eu vou estar fazendo a leitura junto com vocês, depois vocês vão ter aí alguns minutinhos para estarem pensando aí na resposta com base nas características das modalidades de ginástica que eu apresentei até então. Eu quero que vocês marquem para mim a alternativa correta. Qual seria o tipo de ginástica que não se enquadra como modalidade competitiva? Então, tem alguma dessas modalidades que eu não falei aí durante as minhas aulas. Eu quero que vocês identifiquem qual modalidade é essa e daqui a pouquinho eu volto para fazer aí a correção da atividade junto com vocês.
favor que você de casa teve um tempo para pensar nas seguintes alternativas. Vamos fazer aqui a correção desse exercício. Ginástica artística, nós falamos ao longo de nossas aulas? Sim, ela se encaixa então como modalidade competitiva. Ginástica acrobática, falamos aqui nessa aula? Falamos também. Ginástica rítmica, também falamos. A única modalidade que ainda não entramos aqui e iremos abordar ao longo de nossas aulas vai ser aí a ginástica de condicionamento físico, porque ela tem ali uma proposta mais para quem busca a saúde e também ali um bem-estar. Então ela foge aqui da proposta que seria ali uma modalidade competitiva de ginástica. Lembrando que são movimentos bastante complexos de serem feitos e precisa de atletas bem capacitados e muito bem treinados. Agora vamos começar falando sobre a ginástica de condicionamento físico. Essa é a ginástica indicada para a manutenção de boas formas e também de um bom desempenho das funções orgânicas do nosso corpo. Então, novamente, como eu já falei, ela é um tipo de ginástica voltada para o público que não quer ali uma modalidade competitiva, que não visa tanto interesse no esporte. E sim, são pessoas que estão buscando ali por saúde e também ali bem-estar. Então, elas querem ali qualidade de vida através dessas atividades. E elas são atividades que são bastante encontradas e bastante praticadas, tanto ao ar livre, através daqueles aparelhos que nós encontramos aí em diversos bosques, e também em algumas academias, quando algumas pessoas finalizam ali o movimento, finalizam ali uma rotina de treino, e no final é feito ali alguns movimentos ginásticos, justamente para que o atleta ali, ele consiga explorar bem ali as potencialidades ali de seu próprio corpo. E também é importante dizer que essas modalidades, que esse tipo de ginástica, para que essas atividades sejam consideradas, elas precisam ali respeitar uma certa frequência, intensidade e também durações adequadas. Então é bastante comum você ver ali algumas séries de algumas repetições de movimento. Então, por exemplo, vamos fazer ali uma repetição de 3 séries, ali, vamos fazer 3 repetições de um tipo de movimento ali específico. E isso não deve ser feito só hoje, isso deve ser feito hoje, amanhã, depois e depois. Eles devem ser praticados ali com uma certa constância. Então aqui a gente nota aí a presença na academia, né, e também algumas pessoas praticando ali ao ar livre. Então a gente vai ter esse diferencial, que são pessoas que buscam ali por uma saúde e também um bom-estar. E agora vamos falar sobre a ginástica de conscientização corporal. Elas são caracterizadas por movimentos lentos e também suaves, para a melhoria da condição postural e também a conscientização de exercícios respiratórios com o objetivo de melhorar a percepção ali do nosso próprio corpo. Então, aqui a gente vai ter bastante cuidado, assim, para combater ali alguns problemas que as pessoas possam vir a desenvolver aí na coluna, por estarem aí sentando de maneiras errôneas, de maneiras equivocadas. Também ali é uma ginástica que ela visa ali que a pessoa ela permita conhecer e descobrir o seu próprio corpo. Então é comum você trabalhar ali algumas atividades para fins também ali de conseguir melhorar a sua flexibilidade, a fim de conseguir fazer um movimento assim que normalmente você não está muito habituado a fazer. E alguns exemplos que o pessoal fala bastante é a biodança, é o yoga, vai ter ali também o Tai Chi Chuan, ginástica chinesa ali e diversos outros. Vou tratar aqui basicamente como exemplo aqui do yoga para você de casa, que é um exemplo que eu tenho certeza que você vai conhecer aí um pouquinho melhor. Então, quando nós vamos ter lá alguma atividade referente ali alguns, principalmente alongamentos ali de yoga, é possível perceber que as pessoas praticantes, elas têm ali todo um contato espiritual, então elas fazem ali movimentos, muitas vezes em duplas, então elas fazem ali um alongamento que muitas vezes elas não têm muito contato por conta de suas rotinas, então às vezes o indivíduo ele passa ali a maior parte do tempo trabalhando e quando ele sai do trabalho ele quer buscar ali uma atividade mais de descontração e também de permitir experimentar ali algumas práticas para o seu próprio corpo. Então aqui tem todo um cuidado da mente, então tem todo ali um cuidado com o tipo de atividade que você pratica, justamente porque o usuário aqui, ele não busca exibir ali um movimento perfeito, e sim fazer um movimento de acordo com as características do seu próprio corpo, mesmo que ele não seja ali o mais correto possível, mesmo que ele seja um movimento limitado. Aqui, pessoas podem praticar em qualquer lugar também, podem praticar em montanhas, podem praticar
com outros grupos de pessoas, pode praticar aí em alguns bosques, em alguns lugares aí, a escolha aí da pessoa de forma geral, e ela não tem assim, um lugar assim, propriamente dito. Então, diferente das modalidades competitivas, que você tem ali um ambiente bem restrito, você tem ali um ambiente preparado para receber ali os melhores atletas sobre determinada modalidade, aqui já não, aqui o foco não é o movimento perfeito, e sim ali a qualidade de vida e também o bem-estar do indivíduo. Vamos ter também aí a ginástica terapêutica, que ela é responsável pela utilização do exercício físico e também ali o tratamento de algumas doenças. Os exemplos que eu posso citar aqui para vocês são as atividades de alongamento e também aí pilates e outra ali shiatsu. Os movimentos de alongamento, quando nós fazemos, normalmente nós costumamos fazer eles ali antes de praticar uma determinada modalidade ali física ali dentro da nossa aula. Então você faz esse tipo de movimento justamente para que seu corpo perceba que de fato vamos exigir um pouco mais dele e que ajuda a prevenir ali algumas lesões que você possa vir, alguns desconfortos que você possa vir a sentir no decorrer de uma determinada ali aula prática. Então tem essa preocupação de prevenir ali algum problema, algum tipo de problema que possa vir a acarretar aí de acordo com a atividade física. E elas tiveram origens justamente na busca da solução de problemas físicos e também posturais. Diante da vida é cada vez mais estressante. As pessoas têm adotado práticas envolvendo a ginástica terapêutica como uma válvula de escape, resultando também em melhorias ali para a sua saúde. Então, como eu já falei, o indivíduo muitas vezes, por diversos motivos, seja no trabalho, seja por problemas em casa, seja por algum tipo de problema no namoro ou coisas desse tipo, às vezes ele acaba buscando algumas atividades a fim de conseguir ali como se fosse uma paz de espírito e também ter ali uma válvula de escape, algo para se ocupar e distrair também ali um pouco a cabeça. E essa modalidade de ginástica terapêutica, que também não é uma modalidade competitiva, ela acaba servindo bem a esse público em específico. Então aqui, outros exemplos, então percebam ali que as pessoas estão usando ali um tipo de tecido justamente para conseguir fazer ali um movimento capaz de proporcionar a elas, não um movimento perfeito, mas sim respeitando ali os limites do corpo de cada um ali de seus praticantes. E também ali pode ser usado também para o tratamento de doença e também prevenção de lesões. Em alguns casos pode ser usado também como fins fisioterapêuticos. Vamos imaginar que você vai lá, cai, se machuca e você acaba perdendo amplitude de um movimento de um braço, por exemplo. Esse tipo de ginástica pode auxiliar você a recuperar o movimento do seu corpo. Vamos ter também aqui a ginástica laboral, que nada mais e nada menos que é a ginástica onde o pessoal aplica em um ambiente de trabalho. Então vamos pensar que seu pai e sua mãe, eles passam ali diversas horas em um ambiente fechado, em um ambiente que muitas vezes eles ficam ali por muito tempo sentados. E por conta disso, eles acabam desenvolvendo ali algumas limitações de movimento. A ginástica laboral vem justamente para atender esse pessoal dentro do ambiente de trabalho, para que essas pessoas possam levar também uma vida ali mais saudável. Eu trouxe uma imagem para vocês de alguns alongamentos que podem ser feitos dentro desses estabelecimentos. E essas não são as únicas atividades. Elas têm propostas ali, principalmente de criar ali um ambiente assim mais lúdico também ali para o pessoal que está no trabalho e também criar ali um pouco de conforto, tirar um pouco aquela sensação de estresse, a pressão também das metas que muitas vezes estamos todos aí sujeitos. Aqui, gostaria de deixar para vocês aí alguns minutinhos para responder mais um quiz. Eu vou ler aqui para vocês a alternativa e daqui a pouco eu volto aí com as respostas. Qual é o tipo de ginástica praticada na prevenção de doenças como válvula de escape e traz aí algumas melhorias para a saúde? Nós voltamos daqui a pouquinho com a resposta.
Agora que vocês tiveram alguns minutinhos aí em casa para estarem pensando nas alternativas, vamos fazer aqui a correção do nosso exercício. Então, qual que é o tipo de ginástica praticada na prevenção de doenças, válvula de escape e também ali algumas melhorias, que vai trazer ali algumas melhorias ali para a nossa saúde. Aí apresentei para vocês ginástica laboral, apresentei para vocês a ginástica terapêutica, a ginástica de condicionamento físico e também ali a ginástica de consciência corporal. Se você marcou ali a ginástica terapêutica, essa seria a alternativa correta, justamente porque ela tem ali algumas propriedades que pode criar modalidades para pessoas que também possam acabar de sofrer algum tipo de lesão e desejam ali recuperar algum tipo de movimento em seu corpo. Aqui vamos falar aí também sobre a ginástica de demonstração. Basicamente, essas modalidades, todas as modalidades que eu apresentei para vocês, que não estão ali em nenhum caráter, nenhum viés ali competitivo, elas são encaixadas aqui. Então, nós podemos incluir como as ginásticas demonstrativas todas aquelas que não são ali competitivas. Então, elas não têm fins competitivos, elas têm como principal função uma interação social. Ela pode acontecer no ambiente de trabalho, ela pode acontecer na praia, ela pode acontecer num parque, num bosque, em lugares desse tipo. E diversas pessoas das mais variadas idades podem praticar. Então não tem ali uma idade específica com que você deva começar ou não. Qualquer pessoa pode exercer algum tipo de atividade relacionada a esse tipo aqui. E aqui existem alguns eventos que acontecem aí, que é como se fosse a ginástica para todos, que é conhecida como ginástica geral, que ela é bastante abrangente. E ela vem ali do Gimastrada Mundial, que é um evento internacional onde reúne ali vários países que se encontram a cada 4 anos para realizar ali diferentes apresentações. Esses eventos eles acontecem algumas vezes em estádios, onde países ali fazem mais para se divertir mesmo, né, com mais um tipo ali de diversão, e também extravasar, apresentam ali suas coreografias como uma forma de arte e também uma forma ali de entreter o público que está ali assistindo. Agora, eu vou levar aí para o pessoal de casa uma atividade que vocês devem fazer aí no material de vocês. Quero que vocês façam uma pesquisa sobre a modalidade de ginástica circense. Eu não falei dela aqui nessa aula, mas eu vou falar em aulas futuras. Quero que vocês escrevam um texto de aproximadamente 10 a 15 linhas sobre as suas principais características e qual o seu tipo. Se ela é um tipo, uma modalidade competitiva ou não competitiva. Então vocês vão ter alguns minutinhos para estarem fazendo a pesquisa e daqui a pouquinho eu volto.
Voltando aqui, pessoal, vocês vão ter, se estiverem aí, o tempo dessa aula é uma atividade fácil e rápida de ser feita. Então, com o tempo da nossa aula, você consegue estar resolvendo ela e bolando aí um textinho sem problema nenhum. Então é isso, meus queridos. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, não deixem de acompanhar as nossas aulas, façam todas as atividades propostas aí no aplicativo e a gente se encontra novamente na semana que vem. Aquele abraço e vejo vocês aí na nossa próxima aula. Fui!